prezados alunos, enfim, nossa última videoaula, né, nosso último encontro. Desde já antecipo aí que foi um prazer, né, eu não estive na sala de vocês, mas eu já dei outra disciplina nos semestres anteriores. Eu conheço, né, a grande maioria de vocês, então posso dizer aí que, em que pese, né, a gente esteve só meio semestre, só nesse segundo bimestre, foi um prazer aí poder tentar, né, pelo menos compartilhar aquilo que a gente pode, o conteúdo necessário para essa nossa disciplina de Direito Empresarial 2. Né? Então já me antecipo aí agradecendo a todos a paciência e a compreensão. Bom, hoje é a nossa aula de revisão, ou basicamente a gente vai fazer a resolução aí de todas as 10 questões que a gente passou ao longo dessa semana. Né? Lembrando, essas questões elas vão compor 30% da nota, ou seja, 10 questões, cada uma vale 3. Então, cada um mandou aí o seu e-mail dentro do prazo, vai somar esses 3 pontos e, né, na soma de todos, aí o 30%. Os outros 70% vem da prova, né, a prova bimestral, que vai estar aberta aí do dia 1º de julho até dia 7 de julho. Né? Então, dia 1º de julho a 7 de julho, ali no portal AVA, eu já vou mostrar aqui para vocês, a prova vai estar disponível aí para vocês realizarem e encaminharem via portal, né, portal AVA. Bom, um detalhe, a prova final, ela já está marcada entre o dia 9 de julho e dia 15 de julho. Então, se porventura alguém ficar em final, o conteúdo é todo semestre, mas basicamente também vai ser uma atividade online. Então, né, a gente imagina aí que por questão de nota não tenhamos aí grandes problemas, mas, enfim, quem ficar em final, fiquem já alerta 9 a 15 de julho. Semana do dia 1º ao dia 7 de julho é o prazo para vocês enviarem aí essa prova bimestral. Então, antes da gente falar aí sobre as questões, eu vou mostrar aqui no portal como é a rotina, como é a sistemática dessa prova bimestral. É muito parecido àquilo que vocês já fizeram com os demais professores. Então, acompanhe aqui na tela. Essa aqui é a tela que nós, professores, temos para fazer todo o conteúdo, para colocar aí a aula para vocês. Então, de alguma maneira, o perfil aqui, o acesso, ele é um pouco diferente, mas a sistemática é a mesma no perfil de aluno quanto no perfil de professor. Então, veja, aqui é a disciplina de vocês e aqui ao lado nós temos todas as semanas em que tivemos atividades. Né? Então, até a 10ª semana, tivemos questões, a 11ª semana é a aula que eu vou disponibilizar com esse vídeo, né? Então também ela vai aparecer. E aí a 12ª, 16ª, vocês podem desconsiderar, né? Essas semanas aqui respondem ao primeiro bimestre lá, que não foi feito na sistemática aqui online. Então, esse período de aula online aqui vai ficar em branco, porque, né, a parte online, essa parte de isolamento, não foi do início do semestre, foi aí quase do final do primeiro bimestre. Então, 12ª, 16ª não vai ter conteúdo, e aí a prova de vocês, a avaliação do segundo bimestre vai estar aqui, nesse campo aberto para vocês do dia 1º de julho a dia 7 de julho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aí na avaliação, tem uma instrução geral da instituição e aqui tem um detalhe que eu coloquei, é um texto que eu coloquei. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o arquivo PDF, que eu já vou mostrar para vocês, e preencher o gabarito, que também já está aqui embaixo para vocês. E aí vocês vão encaminhar por onde? Aqui, né? Vocês vão enviar o gabarito, não precisa me mandar a prova PDF, eu quero só o gabarito. Vocês enviam por aqui, né? Vocês vão clicar aqui de submeter essa avaliação, isso vai aparecer aqui no sistema para mim. Caso o sistema trave, não funciona, você não consiga enviar, né, eu permito que você envie para o e-mail que vocês já estão acostumados, desde que dentro do período das provas. Né, não serão permitidas aí envios após essa data 7 de julho. Bom, o que vocês vão fazer? Aqui embaixo da tela vocês vão ter dois arquivos. Um é a prova em formato PDF. Vocês não vão conseguir editar esse arquivo, vocês só vão receber ele
para vocês terem aí como base. Então aqui estarão as 10 questões. Cada questão vale 7 pontos, já que a prova vale 70, são 10 questões, cada questão vale 7 pontos. E o que vocês vão responder? Vocês vão baixar esse gabarito aqui, que é um arquivo Excel. O arquivo Excel, vocês vão preencher a alternativa correta. Tá? Então, o que vocês vão pegar? Vocês só vão me enviar esse gabarito. Não precisa me mandar a prova, porque já está aqui. Né? Então, me enviem só esse gabarito. Esse gabarito aqui vocês vão preencher, vocês vão fazer uma marcação na alternativa correta. Né? Então, vejam, o que vocês vão fazer? Indicar a disciplina, o nome e o período que você pertence. E aí vocês têm aqui as 10 questões e as alternativas, A, B, C e D. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer alguma marca aqui para distinguir a alternativa que você julga correta. Então, você pode pintar de amarelo, pode pintar de verde, você pode pegar e pôr um X aqui no lugar, você pode pegar e fazer um sublinhado, né? Você pode, enfim, você pode pintar a letra de vermelho, enfim, alguma coisa você precisa distinguir aqui para mostrar que você preencheu e assinalou alguma alternativa. Tá? Então você preenche isso daqui, você salva, e a hora que você salvou, você volta lá e encaminha enviar a avaliação do segundo bimestre. Né? Então fiquem atentos aí com o calendário. Essa avaliação vocês já devem ter feito com outros professores, então não é segredo para ninguém aí o envio dessas questões. De qualquer maneira, tem aí esse vídeo explicando como é que funciona e aqui uma breve orientação também como deve ser realizado. Bom, e tem indicação aí de como será a nossa avaliação, essa avaliação bimestral. Nós vamos aproveitar a aula de hoje para fazer a resolução de todas as 10 questões aí que nós lançamos ao longo desse período, desse bimestre. Né? Então, elas estão todas listadas aqui, são aquelas questões que vocês veem no vídeo. E aí nós vamos responder, né? Vamos fazer um breve comentário aí sobre cada uma delas, que acaba servindo aí como um apoio, né, para vocês lembrarem tudo aquilo que foi dito ao longo do bimestre. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou ler a resposta de vocês mesmos, né? Então a gente vai pegar aí aleatoriamente algumas questões e vamos ler para ver aí o que vocês têm me enviado. Começando com a primeira. Questiona-se o seguinte: é somente com registro no INPE que o inventor passa a ser protegido pelo direito? Né? Então essa é a primeira pergunta. Vamos ver aí a resposta de alguém, né, sem nenhuma pretensão de seguir ninguém, né, aleatoriamente vamos escolher aqui a resposta da Ariane. A Ariane, ela responde sim, é somente com esse registro que o autor passa a ser reconhecido e adquire o direito da patente, utilizar sua marca, objeto ou propriedade. Vejam, isso aqui é uma questão bastante controvertida, porque o que acontece? O registro no INPI é a prova absoluta e confere a propriedade à pessoa. Só que isso não significa que um autor, né, que não tenha patenteado não possa discutir aquela patente, aquela invenção. Durante o processo de registro, o verdadeiro autor, inventor, ele pode questionar aquele pedido de um terceiro. Então, na verdade, assim, não é só o registro que confere direitos. Na verdade, antes disso, o autor já é protegido. O que o registro traz é uma presunção aí relativa de certeza de que ele é o proprietário, né? Mas existem meios aí de você desconstituir. Não é só o registro que o autor inventor passa a ser protegido pelo direito. Né? A resposta aqui ela não está correta, ela tem aí, segue uma lógica, né? Confere a propriedade, sim, mas não é só nesse momento que ele está protegido pelo direito. Bom, vamos à segunda questão. O âmbito de proteção conferido à marca envolve também o denominado trade dress. Bom, trade dress o que é? Trade dress é toda conjunto de cores, é todos os acessórios, a embalagem, é tudo aquilo que envolve também, né, a marca. Então a marca ela segue uma linha, segue um design, segue uma determinada cor, um esquema de cores. A embalagem, o suporte, o transporte, tudo isso também às vezes incorpora aquele mesmo estilo.
Isso é chamado de trade dress. E esse trade dress, né, vamos ver aqui o que a Neide nos respondeu sobre isso. Né? No Brasil, as jurisprudências reconhecem sim a proteção do trade dress. Né? Então, o trade dress tem sido protegido como meios de repressão aí à concorrência desleal. Né? Então, inclusive, comete crime quem emprega meio fraudulento e tudo mais. Né? Então, o trade dress é indefinida durante o INPI, mas autoriza aí qualquer signo visual e tudo mais. Né? Então, mesmo não sendo um instituto autônomo, o trade dress não se encontra desamparado. Perfeito, né? A Neide respondeu corretamente aí essa questão. O trade dress é protegido sim, ele é incorporado a essa proteção dada com a marca. Né? Então, quem se utiliza do esquema de cores de um terceiro para se aproveitar da clientela está cometendo aí concorrência desleal. Bom, vamos para a terceira questão. Quem desenvolve aplicativo de smartphone também é protegido pela lei de proteção ao software? Né? Vamos ver aqui. É uma pergunta, de certa forma, mais simples, que exige um pouquinho aí de interpretação não literal da norma jurídica. Né? Vamos ver o que a Milene respondeu. Sim, a lei protege os desenvolvedores. Os programas de computador são projetos de lei específicas saindo da lei de propriedade intelectual. O software poderá ser comercializado e não precisa de registro. É recomendável o registro no INPI. Uma vez que é registrado, a proteção é estendida a 176 países. Bom, aqui a Milene respondeu correto, mas ela não explicou corretamente. Né? Vejam que a explicação dela não tem nenhuma razão ou coerência com o enunciado. Mas, de qualquer forma, sim, protege. Né? Quando a gente fala que em software, a gente não pode entender aquele somente destinado aí ao PC, ao computador, né? Sim, qualquer sistema de codificação aí de dados, incluindo o smartphone, que não deixa de ser um computador portátil. Né? Então, é protegido, sim, igualmente pela lei. Bom, vamos avançar. Quarta questão, e agora ingressando na disciplina, na ementa de títulos de crédito. Já que o título de crédito é autônomo, como se resolve a questão de um cheque furtado? Né? O devedor ele tem que pagar aquele cheque mesmo para a pessoa que furtou? Né? Então, essa pergunta, inclusive, a gente já respondeu ao longo da aula sobre o cheque, que, né, não, né? Na verdade, a pessoa não paga, existe a possibilidade de se opor a esse pagamento. Então, vamos ver o que o Flávio falou aqui. Né? Ele traz, já que o título de crédito, a resposta é não, corretamente, ele traz exatamente o fundamento, né, da lei do cheque, o artigo 24. Né? Então, desapossado alguém, o novo portador não está obrigado aí a pagá-lo, né, a restituir. Né? Então, o devedor não é obrigado a promover o pagamento. Muitas vezes, muitos de vocês responderam até o procedimento que o banco exige. Né? O banco exige um boletim de ocorrência que você leve até lá para que ele faça aquele cancelamento. Também está correto aí, não é obrigado a pagar. Bom, próxima questão. O fundamento do Código Civil que autoriza o não pagamento do título em razão da não prestação do serviço subjacente a este. Bom, aqui a gente está, né, lá no Código Civil, nós estamos tratando aquela cláusula de que eu não sou obrigado a cumprir com a minha prestação se o outro lado não cumpriu com a dele. Né? Então vamos ver aqui o que a Kate trouxe. Né? A Kate fala assim, no artigo 597 do Código Civil. A retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço se, por convenção, não houver sido adiantada paga em prestações. Não é esse o fundamento. Né? O fundamento do Código Civil não é esse. Vamos pegar uma outra resposta aqui, porque a Kate não respondeu de forma correta. Vamos pegar aqui a Alessandra, vamos ver se a Alessandra responde de forma correta. Né? Veja, o contrato de prestação de serviço possui natureza bilateral. Conforme o artigo 600, não se conta o prazo do contrato, o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Também não é esse fundamento. Né? Aqui é o artigo lá da prestação de serviços, que em nada se aplica aí a essa questão que eu apliquei. Né? Então, veja, nem a Kate nem a Alessandra acertaram. Vamos ver se a gente encontra alguém que acertou aí essa questão. Vamos ver a Danusa.
a Danusa trouxe aí não um, né, mas vários dispositivos, mas enfim, ela sim trouxe a questão, o artigo correto, é o artigo 476 do Código Civil. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da outra. Artigo 476, resposta a ser considerada aí nessa questão, né, o fundamento necessário aí para justificar, né, o não cumprimento da obrigação. Então, 476 do Código Civil. Avançamos para a sexta questão, né? Utilização login e senha por terceiros, né? A alegação de que o login e senha, para fins de assinatura eletrônica, foi utilizado indevidamente por terceiros, é acolhida pela jurisprudência. Aqui, né, a gente pode encontrar jurisprudência de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Vamos ver aqui o que a Taitiana nos trouxe, né? Vamos ver aí qual é a jurisprudência. Ela coloca que não. Um exemplo, ela traz aí do TJ do Paraná, dizendo que, né, é obrigação das pessoas, é obrigação de cada um de nós de cuidar da senha, né, o uso exclusivo do correntista. Então, se você não tomou cuidado e permitiu que um terceiro utilizou aquela senha e aquele login, e muitas vezes o token, você acaba assumindo o ônus, né? Então, essa é a jurisprudência, esse sentido é o que tem preponderado na jurisprudência, né? Então, a Tatiana trouxe um exemplo do Paraná, um exemplo atual, que representa muito bem aí a maioria da jurisprudência, que se você cedeu indevidamente o acesso para terceiros, ou terceiros se aproveitaram aí da tua ingenuidade de você ter fornecido, não pode depois reclamar que ele foi um terceiro que acessou indevidamente. Diferente é um hacker que invade teu computador, invade lá o banco e tudo mais. Aqui a gente está falando de você estar testando, né, de forma ingênua ou negligente essa senha para terceiros, né? Então tá certa aí a resposta, ou trouxe uma jurisprudência muito bem pertinente aí ao assunto. Avançamos. Sétima, no momento em que o artigo 784 do CPC indica que o contrato assinado são títulos executivos extrajudiciais, é correto afirmar que estes são equiparados aos títulos de crédito? Né? Então vamos ver aqui. Me parece uma pergunta bastante óbvia, mas, né, vamos ver o que a Jennifer Correia me respondeu. No momento, sim. Vejamos a letra de câmbio, nota promissória do proprietário de debenture e o cheque. Ou seja, os mesmos títulos citados fazem parte dos principais títulos de crédito. Não é a resposta correta, né? A resposta correta é negativo. Dar força de título executivo não significa dizer que um título de crédito é igual a um contrato assinado por duas testemunhas, né? Na verdade, o CPC, que é uma norma instrumental, diz que cabe processo de execução para os dois casos. Só que eles não são equiparados a títulos de crédito, né? O contrato ele tem toda a característica de um negócio jurídico. Ele é bilateral, ele não precisa ser necessariamente escrito, ele não precisa existe contrato de adesão, não tem os princípios do título de crédito, de cartularidade, autonomia, abstração, literalidade, formalismo, nem nada disso. Não transforma, né? Na verdade, ele só confirma e concede o mesmo rito de cobrança, que é a execução, mas não equipara, né? Jamais se pode dizer que é equiparado aí a um título de crédito. Então, a resposta da Jennifer não está correta, e a resposta é negativa. Avançamos, né? Avançamos na oitava questão. Na relação entre avalista e sacador, a pergunta que eu faço é se eles são devedores solidários ou existe o benefício de ordem entre eles. Bom, essa questão também não é uma questão complicada, mas vamos ver aí o que o Gustavo nos trouxe. Né? O Gustavo nos trouxe que, de acordo com o artigo 47 da Lei Uniforme, eles são solidários, né? São todos solidários. Perfeito, né? É exatamente essa a resposta. São solidários, o credor, né, o beneficiário pode cobrar de qualquer um deles aí, porque eles são sim solidários. Alguns até me trouxeram, né, que a fiança é um benefício que
vem lá do Código Civil dos contratos, né? Então, ela não se mistura com a ideia de aval lá dos títulos de crédito. Então, o benefício de ordem só existe lá para fiança. Bem, né, muita gente complementou a resposta corretamente. Avançamos, né? Qual é o patamar que a jurisprudência indica como sendo abusiva e o cheque do júri especial? Aqui é uma questão bastante polêmica, uma questão bastante atual, em que muita gente discute, né, quanto que é abusivo ou não os juros. Né? Então vamos pegar aqui a resposta do Alex Xavier, vamos ver se ele trouxe. As decisões do STJ apontam para considerar abusiva a taxa dos juros que supera a média do mercado, praticada na época da assinatura do contrato. Ok, né? Uma resposta simples, curta, singela, mas correta. Né? O STJ realmente considera abusiva a taxa média de mercado. Essa taxa média de mercado não é a taxa básica de juros lá da Selic, que hoje é 2% ao ano. Né? A gente está considerando hoje a taxa média de mercado uma taxa aí de 8, 9, 13% ao mês. Né? Isso significa, no final do ano, juros aí de 60% a 70% ano. Né? Isso é razoável para a jurisprudência brasileira. Né? Então, vamos ver se uma outra resposta trouxe esses números. Vamos ver a Alessandra o que respondeu. Aqui, ó, ela trouxe exatamente isso. Ó. Reduziu, ela foi lá, buscou uma decisão do STJ que diz que a taxa média do mercado e a taxa média do mercado é cerca de 70% ao ano. Né? Então, veja, reduziu de 250 para 70. Mesmo assim, é extremamente elevado. 70% ao ano é uma taxa elevadíssima, mas é o que a jurisprudência considera aí como uma média de mercado. Né? Então, vejam que esse é o patamar indicado pela jurisprudência. Né? As duas respostas corretas, mas a da Alessandra muito mais completa aqui. E a última, né? Qual a consequência que o direito traz para o comerciante que emite uma duplicata sem fundos ou sem justificativa? Bom, essa resposta eu não vou responder agora, porque se eu responder agora, vocês vão ter a resposta que vocês ainda terão que me enviar até a semana, né, até a próxima semana, enfim. Eu vou deixar em aberto a 10ª questão, e aí vocês respondem no prazo da semana que a gente indicou. Bom, pessoal, agora acabou. Né? Agora acabou essa semana, como eu já avisei, não tem questão semanal, não tem nenhuma atividade, não tem nenhum exercício. Só aí uma reprise, né, um reprise de tudo aquilo que a gente já falou ao longo desse bimestre, que vai compor aí, esses assuntos estarão nessa prova, nessa atividade bimestral que vocês farão a partir do dia 1º de julho. Agradeço, né, agradeço profundamente aí a compreensão, né, a paciência, né, o nome bonito que se usa hoje em dia, a resiliência, né, de todos. Espero que no próximo semestre estejamos todos em sala de aula, espero vê-los novamente. Né? Não desistam de um curso, de um sonho, só em razão dessa dificuldade aí da pandemia. Né? Sejam perseverantes, que no final vocês podem ter certeza que vale a pena. Né? Então, um grande abraço, boas férias, boas provas e até a próxima.